cenário de caça às bruxas. Bom, primeiramente eu quero colocar aqui que eu não estou falando isso aqui para você pegar esse seu ódio irracível que você cultiva para jogar para dentro do RPG, mas para usar algo que nós tivemos de vergonhoso na história, onde pessoas de poder e a igreja utilizaram sua influência para queimar pessoas, principalmente mulheres, que não se adequavam ou estavam no caminho dessas pessoas que comandavam. Se você jogar isso para o RPG, você pode simplesmente trabalhar o conceito de: existe sim um mundo fantástico, existem sim criaturas mágicas e místicas para todo lado, existem sim clérigos e magos. Mas e se em determinado momento os clérigos acharem que os magos estão tentando imitar os deuses e por isso eles estão roubando um poder que não lhes pertence? E ao invés de fazer como os clérigos que pedem licença e pedem a permissão para realizar os milagres, os magos simplesmente estão querendo usurpar essa função e se colocar acima dos deuses. A partir disso, você vai ter um cenário onde os clérigos e quem eles influenciam, porque se você parar para prestar atenção, os clérigos têm mais influência na sociedade do que os magos, e ele volta o interesse de todos contra as classes de conjuração que não lançam magias divinas. E aí você tem uma guerra civil generalizada, onde os clérigos vão encabeçar. Só que aí vem o grande problema, parceiro. Se você está pensando na nossa realidade, no mundo em que vivemos, em tudo que aconteceu, você geralmente tem uma religião monoteísta tentando ir para os outros lugares, arrebentar as outras. Principalmente o cristianismo fez isso. Agora, se você está tentando fazer isso no seu D&Dzinho, cara, lembre-se que o panteão é gigante. E você tem clérigo de todos os tipos, de todas as tendências, para todo tipo de divindade. Então, quando você começar a fazer caça às bruxas, você vai fazer com que o seu cenário fique tão bagunçado. Oh, MacLeod, valeu a doação, cara. Eu só não sei por que não falou. Tá sempre muda aí, né? Ó. Tá, cara, eu não entendo. Eu não conosco, senhor. Eu não sei por que, cara. Mas muito obrigado. É... Enfim, eu não lembro mais onde eu estava falando. Mas ok. Caça às De bruxas. vários clérigos Isso, dos diferentes, de deuses clérigos. diferentes. No momento em que eles começarem a fazer a caça realmente aos bruxos, aos magos, conjuradores, feiticeiros, etc, etc, vai chegar um momento onde a atenção deles vai também se voltar um contra o outro. Porque setores diferentes, comunidades diferentes, reinos vão começar a ser regidos por clérigos ou sob influência de clérigos de determinado tipo. E aí você vai fazer com que aquele mundo onde tudo era fantástico e tudo era meio que místico e aceitável, passe a ser seletivo, passe a ser perigoso e passe a ser persecutório, ele passa a ser vil, não, ele passa a ser... A palavra me foge, mas você entendeu. O primeiro RPG que eu joguei era um cenário de fantasia medieval que teve várias eras e tudo mais, e no início dos tempos, nas primeiras eras, a magia era proibida também por esse mesmo motivo. Porque ela, de fato, no lore do cenário, o humano tinha aprendido a usurpar o poder dos deuses e tudo mais e usava sem autorização. Então, fazia sentido os clérigos perseguirem essas pessoas que estão ali maculando, né, usando de maneira não autorizada o ano, né, o poder divino. Então, tinha, se você jogasse nas eras, se a aventura se passasse nas eras iniciais, ali, tinha essa questão para se tomar cuidado, que você não podia ser um, um mago a olhos vistos, assim, porque você poderia ser perseguido pelos clérigos e eles tinham todo o direito de te eliminar pelo fato de você não estar usando, não ter autorização para usar a mana dos deuses. É um cenário interessante, tende a ser um cenário específico para isso, né? Eu não sei se dependendo da história, do tamanho da sua aventura, da sua campanha, parte dela, ela pode começar
em um mundo utópico, talvez, onde as coisas estavam dando certo para todo mundo e alguma coisa, algum líder surgiu que colocou a população contra os magos, e aí a partir daí passa a ter essa perseguição, né? Ou já começar no distrito de Paltorano, onde o mundo é assim desde sempre, desde que a gente sabe que o mundo é mundo, os magos são errados e precisam ser mortos, e aí todo mundo tá tudo bem com E isso. é isso, né? Tem um aspecto interessante, porque quando o Vermelho falou que ia falar tipo, de caça às bruxas, eu pensei no sentido, não no sentido literal, eu pensei no sentido figurativo. Que é o espírito que aí para ficar mais moderno, talvez para ficar mais moderno, o macartismo, foi o que aconteceu nos Estados Unidos da década de 50, que é um pouco daquele espírito de denuncie o seu vizinho. Então a gente usa muito isso de falar de caça às bruxas, em parte por essa dinâmica de você perseguir as pessoas por qualquer coisinha, que tinha isso, né, do tipo, olha só, ela tem uma verruga, é bruxa. Ela tem, então assim, qualquer coisinha era suficiente para você ser condenado. E existia uma política muito clara, muito óbvia de quem fazia caça às bruxas, de se você não é bruxa, mas você sabe de alguém que é bruxa, e você não denuncia, você é cúmplice e você também vai ser punido. Então eu acho que esse é um aspecto legal de você pensar também no seu RPG, e aí você pode aplicar isso nesse contexto específico de caça às bruxas. Por quê? Por exemplo, se você está pensando num cenário de D&D e você tem um feiticeiro, um bruxo, às vezes esse cara não é, por exemplo, um feiticeiro e um bruxo, eles não necessariamente, eles não passaram por uma escola de magia. Uma coisa é você mandar uma ordem 66 de mago, mandar os caras descer nas escolas de magia e passar fogo em todo mundo. Beleza. Outra coisa é gente que tem um dom inato de magia, que aprendeu a usar magia sozinho ali na garagem e que não necessariamente expõe isso. Então você começa a entrar numa situação do. Você viu o seu vizinho levitando alguma coisa? Ele estava rezando? Se ele não estava rezando, ele é candidato a tomar um tirão. Denuncie. Se você não denunciar, a gente vai atrás de você também. Então, você pode gerar esse ambiente de repressão e de vigilância em que você usa as pessoas contra elas mesmas para isso. É um outro passo na direção de um cenário mais pesado. Você faz isso num contexto, é um grande você desconfia de todo mundo. Eu vou voltar a isso na hora que a gente for falar de sistemas. Mas, basicamente, você está criando um elemento de desconfiança que ajuda a deixar a aventura mais claustrofóbica, mais opressiva, mais pesada, num cenário que talvez já seja pesado se você está jogando com um grupo de conjuradores sendo perseguidos pela Inquisição espanhola, que você nunca espera que chegue. Você nunca espera que chegue. Lembrando que se você não sabe bem como é que isso funciona, assista 1984 ou leia o livro. E aí você vai ver o que é você tá desconfiando até de você tomar água e ter alguém te olhando para te dedar porque você tá tomando água do jeito errado. A sua televisão tá te vigiando. No Warhammer, o cenário é um pouco parecido com isso também, né? Porque magia é oriunda do caos. E se você não é um mago registrado das universidades, você é um bruxo que precisa ser caçado pelos caçadores de bruxos. Existe um mais comum, são os Witch Hunters lá, né? Nicolas Cage. Perseguem. Porque nunca se sabe quando você vai começar a fazer uma magia, não, abrir um portal para o Tzinch. Exatamente.